Estamos de volta com Vale em Pauta, com o Dr. Israel. Estamos de volta com o programa O Vale em Pauta. E hoje estamos falando do marco histórico do João do Pulo como herói da pátria. Você sabe o que isso significa? O livro dos heróis e heroínas da pátria, também conhecido como Livro de Aço, leva o nome de pessoas que se destacaram na defesa ou construção do país. Este livro reúne os nomes de brasileiros que prestaram relevantes serviços à nação, e a inclusão de um novo personagem não é tão simples, depende de lei aprovada no Congresso. Este livro está guardado no Panteão da Pátria, em Brasília, e tem nomes como Zumbi dos Palmares, Dom Pedro I, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, Anita Garibaldi, Tiradentes, Chico Mendes, Machado de Assis, Santos Dumont, entre outros, totalizando 64 personalidades brasileiras. A respeito desse importante título, quero também falar que nosso próximo passo é buscar a reparação da medalha olímpica nas Olimpíadas de Moscou em 1980, onde ficou claro que a medalha de ouro foi do João do Pulo. Eu conversei com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, o Vlamir Mota, e temos um fato interessante e muito importante para o esporte da nossa região. Pois quando fui prefeito de Pindamonhangaba, iniciei uma grande obra para uma pista oficial de atletismo de tartan, que é própria para a realização de grandes competições esportivas de nível nacional e internacional. Bom, nós estamos aqui com o Vlamir, né, um representante do atletismo nacional e um grande amigo também que eu ganhei ao longo dessa carreira e trajetória política minha que eu conheci. Nos apresentado, me ajudou muito no processo que hoje nós efetivamos de colocar o João do Pulo, né, resgatar a memória do João do Pulo, né, como herói da pátria. Mas eu queria, antes de mais nada de falar do João do Pulo, eu gostaria que você fizesse uma passant do atletismo a nível de Brasil e do nosso Vale do Paraíba, porque hoje, quando se fala em esporte, fala-se muito ainda no futebol, né? Mas nós sabemos que o atletismo, de uma maneira geral, é uma mola propulsora e transformadora da sociedade. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sua paixão sobre o atletismo. Maravilha. Costumam dizer que o Brasil é o país do futebol, e eu discordo. Né? O Brasil é o país do esporte. Hoje nós temos, Israel, para ter ideia, são 13 milhões de corredores de rua. O atletismo brasileiro é o segundo esporte com mais medalhas olímpicas. Isso é extremamente importante. Eu tenho muito orgulho das nossas 21 medalhas olímpicas no atletismo, 2 delas do João, o João Carlos Oliveira, isso é super importante. O Vale do Ribeira sempre foi um celeiro fantástico, um potencial, professores, semeadores do atletismo ao longo dos anos, ao longo das décadas. Hoje nós temos um destaque muito especial, Pindamonhangaba, com um trabalho exemplar que vem desde a base ao alto rendimento, todos os anos com atletas convocados para a seleção brasileira, com treinadores convocados para a seleção brasileira, com árbitros nos nossos principais eventos. Taubaté vem se destacando bastante. Aí nós temos o professor Rodrigo também em Taubaté com um trabalho maravilhoso, também colocando atletas em seleção brasileira todos os anos. Temos o professor Consolino em Pindamonhangaba, temos a Kathleen, uma atleta olímpica, né, se destacando por Pindamonhangaba, e eu tenho certeza que isso só vai melhorar, né, agora que nós estamos aí. Em breve teremos a inauguração da pista sintética em Pindamonhangaba, acho que vai ser um divisor de águas do atletismo no Vale, podendo realizar grandes eventos, podendo levar a pista de Pindamonhangaba, é uma pista com certificação nível 2, ela pode receber um campeonato sul-americano, né? Então meus agradecimentos a você, a todo o esforço que você fez para isso e que vai ser coroado esse ano. Então o futuro está escrito, nós temos reverenciando a memória do João aqui e o João servindo como luz para esse futuro que é extremamente inspirador, né? Feliz a cidade que tem um João Carlos de Oliveira e gestores que têm o esporte como uma política pública. Eu tenho certeza que é o começo de algo muito legal. A gente fala muito do esporte como mola propulsora da educação, a transformação do jovem, e com relação ao desenvolvimento econômico mesmo, a transformação econômica de uma cidade, como que temos dados para isso? Sim, sim. O esporte, na verdade, ele é a maior ferramenta de inclusão e transformação social que a gente pode ter num país. Primeiro que ele oportuniza que
a criança conheça valores, e aí a partir do momento que você conhece valores, o vencer, o perder, o trabalhar em equipe, o ser melhor que você todos os dias. Então, a sociedade que respira o esporte, com certeza forja uma sociedade melhor. Com relação à questão econômica, o esporte também é uma mola propulsora. Hoje, o turismo econômico, né, no mundo inteiro, ele gera milhões, principalmente porque ele trabalha, ele opera a indústria do turismo durante todo o ano. Ele opera, no caso de Pindamonhangaba, do Vale, uma região industrial, uma região comercial, onde os hotéis têm uma ocupação durante a semana e no final de semana não. O esporte funciona no contrafluxo, o esporte funciona nos finais de semana. Então, com absoluta certeza, qualquer evento bem organizado, você reúne 2, 3 mil pessoas, o que é suficiente para você encher, ocupar toda a rede hoteleira, né, de Pinda, da região, do Vale. Você gira o comércio, você gira os restaurantes, enfim, você gira todo o ecossistema. Então, eu costumo dizer que cada recurso, cada centavo, não falo nem real, cada centavo investido no esporte, ele retorna de uma forma absurda, tanto do ponto de vista da formação cidadã, quanto do ponto de vista da receita do município. E para isso tem que dialogar, né, Zé? Tem que dialogar com sindicatos, restaurantes, hotéis, bares similares, fazendo parcerias, proporcionando às equipes também projetos interessantes, né, parcerias interessantes. Então, eu vejo que o investimento no equipamento esportivo, e aí, mais uma vez, saudando você pelo trabalho que você fez, não só com relação à pista que nós teremos esse ano, mas o ginásio, toda a estrutura, agora a ginástica também, com uma estrutura fantástica em Pinda. Tenho absoluta certeza, além de transformar a vida de crianças e jovens que são beneficiadas disso, você gira a economia. Eu acho que a partir do momento que os empresários de Pindamonhangaba entenderem que é um ecossistema, então você, empresário de Pindamonhangaba, empresário do Vale, procure se informar sobre as leis de incentivo, utilize também o seu imposto para subsidiar os projetos sociais, desde a iniciação até o alto rendimento, porque esse recurso ele vai girar dentro do município, ele vai ficar no Vale, ele vai ser revertido na construção de uma sociedade melhor e para você, ele vai gerar receita para você. Então, isso é muito legal. E para encerrar, presidente, qual que é a sua relação que teve com o nosso homenageado, né? E como você enxerga essa referência para o esporte mundial, né? Não vou nem falar nacional, mundial. Eu conheci o João em 1984, né? O João sempre muito feliz, sorrisão. Conheci o João, para ter ideia, numa roda de samba, né? Quer dizer, e exaltando a alegria, e eu via sempre como uma pessoa sagrada, né? Uma pessoa, nossa, eu conheci o João do Pulo, um gigante. Nós sabemos, nem todos os momentos foram bons, né? Mas eu acompanhei todo esse processo. E o João, ele é festejado no mundo inteiro, né? Porque ele não é um ídolo só brasileiro. E eu costumo dizer, Zé, eu falei para você, para a Cidinha, para o João, no início das nossas conversas, né, que a gente tem que ajudar a reescrever a história. O João faz parte, infelizmente, do capítulo mais nefasto da história olímpica da humanidade, né? Onde tudo que se refere a fair play foi jogado no lixo, né, quando ele teve a sua prova comprometida em Moscou, em 1980, e nós temos hoje, além de imagens, nós temos testemunhas oculares que lá estavam, nós temos pessoas que já se colocaram à disposição para prestar depoimento junto ao World Athletics e ao Comitê Olímpico Internacional para a gente resgatar essa história. Isso é extremamente importante. E deixando claro, nós não queremos tirar a medalha de quem foi beneficiado, que também foi uma vítima. Nós estávamos falando de um sistema que prevalecia na Rússia, na União Soviética, em 1980, que tinha que se mostrar o poder, seja pela força bélica, seja pelo esporte. Então o João foi uma vítima desse sistema e nós temos que recuperar. Nós temos o apoio da World Athletics, eu tenho certeza que teremos agora o apoio da nova presidente do Comitê Olímpico Internacional. Então agradeço a vocês
né, por colocar luz nisso. Nós temos que resgatar a história desse gigante, não só como nós fizemos hoje. E fico feliz, muito obrigado, quando vocês entraram em contato comigo. A primeira ideia que eu tive, falei, vamos escrever o nome do João no livro de Heróis da Pátria. E eu lembro, agora eu vou cobrar, o Israel me falou, bom, e como é que faz isso? Falei, bom, eu posso redigir uma minuta. Isso foi num sábado, nós falamos por telefone, falou, segunda-feira está pronto? Falei, segunda não está, mas na sexta-feira nós encaminhamos e foi muito trabalho, não teve nenhuma restrição na Câmara e no Senado, todos, liso, aprovado por unanimidade, os relatores felizes em estar ajudando a escrever o nome do João, né, no livro dos heróis e das heroínas da pátria. É um capítulo dessa história, eu fiz questão de destacar aqui no nosso evento. A história do João continua sendo escrita com letras douradas, graças a pessoas como vocês, graças a pessoas como o presidente Alckmin, e eu tenho absoluta certeza que essa história ainda vai ter um final muito feliz, e feliz da cidade como Pindamonhangaba, feliz do país que tem um ídolo da grandiosidade do João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. Então, para nós, é um prazer somar esforços nesse projeto. Parece que o brasileiro está com um grito ainda instalado na garganta, né? Nada mais justo do que essa reparação. Eu agradeço, Vlamir, você sempre cordial, sempre com esse sanguíneo, sempre feliz para poder falar do esporte, principalmente do atletismo, e rememorar a história do nosso herói, o João do Pulo. Muito obrigado, e o Vale em Pauta continua ainda com mais informação para você, quentinho e fresquinho. É muito legal falar sobre o João do Pulo, mas o Vale em Pauta fica por aqui e nos veremos no próximo sábado, das 9 às 9h30, com representação no domingo das 7 às 7h30. Você assistiu Vale em Pauta com o Dr. Israel.